Dificulte a vida dos seus filhos. Isso vai torná-los mais fortes para enfrentar o mundo. Eu entendo porque tanta gente ouve isso e acredita. Porque quando seguimos algumas lógicas, até parece fazer sentido mesmo. Na academia, por exemplo, quanto mais você rompe as fibras musculares, mais os músculos crescem. Não é assim? Então as pessoas olham para a própria história e sentem que foi na dificuldade que ganharam mais resistência, que amadureceram mais, que se tornaram mais fortes. E é exatamente aqui que esses discursos ganham força. Pegam essa lógica, encostam numa ferida que já existe em você e fazem você acreditar que endurecer é proteger, que dificultar é preparar, que causar dor agora é de alguma forma salvar depois. Mas não é, porque tem uma diferença fundamental que está sendo ignorada. O músculo cresce na ruptura, mas a psique não. Ela se organiza na segurança, se estrutura no vínculo, se desenvolve a partir de um ambiente onde existe previsibilidade, presença e sustentação emocional. E é aqui que muita gente está se confundindo, achando que criar força é a mesma coisa que expor a dor. Não é, gente. Essa fala é fruto de uma educação tradicional que é muitas vezes perversa, dura e que precisa ser repensada urgentemente. Tem sido comum ver esses coaches que sabem de tudo, que falam sobre tudo aqui nas redes sociais, dizendo que nós precisamos dificultar a vida dos nossos filhos. Afinal, a vida é muito difícil, o mundo é difícil, cobra, é exigente demais e você precisa tornar-nos fortes para que eles não se percam. Até quando você vai permitir que isso aconteça com seus filhos? Wendel, eu quero filhos mais fortes. Dificulte a vida dos seus filhos. Eu tô falando isso pra vocês aqui há muitos anos. Dificulte a vida dos seus filhos. Dificulte a vida dos seus filhos. Que aí sim você vai ter filhos fortes. Isso precisa parar. Se o mundo é difícil lá fora, então em casa eles precisam encontrar o aconchego, o conforto, o amor, o colo que vai fortalecê-los para o enfrentamento da vida. O lar deve ser o lugar de validação e não de punição, de opressão. Mas mesmo assim eu quero dizer para vocês uma verdade incômoda. O mundo é cruel, sim, mas raramente ele se mostra cruel de cara. Ele chega sedutor, envolvente, cheio de promessas, de prazeres, de aventuras e só depois cobra o preço. E é justamente por isso que nós precisamos ser mais sábios do que o mundo e não mais duros do que ele. Se eu me torno mais duro com meu filho, se eu cobro ainda mais do que o mundo está cobrando, eu o empurro para mais longe de mim. Quando os pais acreditam que endurecer o coração é a forma de preparar seus filhos, eles acabam se tornando cúmplices daquilo que deveria ser combatido. Você entende? No fundo, sabe o que eu penso? Parece mesmo é que o mundo odeia as crianças. É como se houvesse um pacto silencioso em que cada geração quer se vingar da dor que sofreu. O oprimido se torna opressor. Se eu apanhei e sobrevivi, meu filho também vai apanhar. Se eu sofri, ele também tem que sofrer. É melhor assim. Freud já explicava essa repetição inconsciente. Aquilo que não elaboramos em nós, repetimos no outro e repetimos justamente no lugar mais frágil, a infância. É o que ele chamava de compulsão à repetição. A dor não trabalhada, ela é projetada nos nossos filhos. Lacan também nos ajuda a entender isso. Se a criança se constitui no olhar do outro, o que acontece quando esse olhar só transmite dureza e rejeição é que o sujeito cresce marcado por um espelho que devolve uma imagem distorcida de si, aprendendo que o amor precisa ser comprado por desempenho ou suportado por dor. O resultado? Meninos quebrados repetindo o ciclo. E é aqui que nós precisamos refletir com coragem. A infância já é difícil por si só. Basta olhar, gente, pensa comigo, a criança precisa aprender a falar, andar, socializar, a lidar com a rejeição, com a frustração, as mudanças de escola, o bullying, a comparação. A adolescência, então, ela chega como um terremoto. Corpo em transformação, inseguranças, dúvidas existenciais, novas demandas sociais, o primeiro amor, o primeiro fora, as decepções amorosas, tudo que você também já viveu e sabe que sofreu. Você percebe a perversidade de dizer que, além disso tudo, os pais ainda precisam dificultar de propósito a vida dos filhos? Nós, adultos, quando não estamos bem, fazemos o quê? Nós temos amigos, psicólogos, médicos, grupos de apoio, redes sociais, tudo isso para aliviar nossas dores. Até os vícios que muitas vezes utilizamos, como o álcool, os remédios, tudo para o alívio da dor. Mas a criança, ela deve ser fortalecida pelo peso, pela própria dor? Isso faz sentido para você? Isso é uma crueldade disfarçada de pedagogia. Aristóteles já nos lembrava que o caráter é moldado pelos hábitos, mas hábitos orientados pelo bem e pelo justo, não pela dureza gratuita. Rousseau defendia que a criança deve ser educada na harmonia com a sua própria natureza, não pela opressão de vontades alheias. Nietzsche faz um alerta permanente contra o que mata a potência vital. Chamava a atenção para o perigo de uma educação que mata a criatividade em nome da obediência cega. Todos esses pensadores, cada um a seu modo, nos conclamam a não confundir formação com repressão. No meu livro Forjado na Alma, eu escrevi
escrevi também sobre isso. Veja, evitar falar do lado mal da vida não o destrói. A criança vai se deparar com ele, quer os pais falem, quer não. O que propomos é a cura pela palavra e pela escuta sensível. Esse é o lugar dos pais, nomear a dor, dar sentido ao sofrimento, não fabricá-lo. E veja, isso não significa que nós devemos facilitar a vida dos filhos, ao ponto de tirarmos a dor deles, tirarmos a chance dele crescer. Não significa pegar o controle da mão deles e passar de fase por eles, como no videogame. Isso também não forja caráter. E muito menos significa fingir que o mal não existe. Nenhum tabu é bom. As crianças precisam sim conhecer o mal, as dores, os desafios, mas elas precisam conhecer isso com o apoio do nosso olhar, da nossa escuta, da nossa presença. O papel dos pais é mostrar, olha filho, o mal existe, mas eu tô aqui para cuidar, proteger, ensinar e muitas vezes para carregar você no colo. Nós adultos não sabemos bem o que é precisar de colo? Quem de nós não se lembra dos momentos em que não tínhamos ou ainda não temos forças para andarmos sozinhos? Por que achar que para os pequenos é mais fácil? Por isso, quando eu escuto alguém dizer dificulte a vida dos seus filhos, eu respondo não. A vida já é difícil. O que os filhos precisam em casa é do seu olhar, da sua escuta, do seu abraço, da sua palavra. Eles precisam da presença, da conexão, de exemplos coerentes, não de inimigos extras. A verdadeira educação não se faz com dureza, mas com amor firme. Não é com obstáculos inventados, mas com acompanhamento real. Não com opressão, mas com vínculos. Seja você o colo onde o seu filho descansa, para que ele possa enfrentar de pé os chefões da vida, porque o mundo já vai testar o seu filho. A sua casa não pode ser mais uma prova. Ela precisa ser o lugar onde ele aprende que ainda existe amor, mesmo quando tudo falha. E se isso faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha também para ajudar muitas outras famílias.